Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Sejam aí bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos para mais um Elas Sim. E hoje o papo é bom, o papo é quente, a gente vai falar de afroturismo com a Rebeca Aletheia. Infelizmente não temos a presença ilustríssima de Daila, que às vezes a vida urge, o tempo não casa, mas vamos falar de um papo super gostoso e importante. Chega mais, Rebeca, conta aí, quem é a Rebeca? Primeiramente, Sheila, muito obrigada, né? Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Para mim é sempre uma honra poder compartilhar um pouco aí de quem eu sou e um pouquinho da trajetória que a gente está trilhando aí nesse mundo. Então, vamos falar um pouco de afroturismo. Eu me chamo Rebeca Aletheia, né? Eu sou produtora de conteúdo, sou idealizadora do coletivo Bitonga Travel, sou podcaster de viagem, assim como também recém-lançado o meu livro falando sobre minhas histórias, minhas cartas que eu enviei a mim mesma ao redor do mundo, viajando pelo mundo, né? Pelo Brasil e pelo mundo. Uau, muita coisa. Eu quero falar também do seu outro livro, mas vamos com calma, vamos com calma. Conta, da onde que nasceu esse interesse do turismo? Uhum. Bom, eu sempre digo, né, que para nós, enquanto pessoas pretas, esse direito ao lazer, né, o direito a poder se pertencer a prazer, sempre nos foi negado, né? Ele sempre foi de uma forma muito bruta ou algo que é muito luxento, algo que não nos é permitido. Então, eu venho de uma família de educadores, né? Meus pais são professores, do qual o lazer sempre foi colocado como algo importante. E também, né, de vir de uma família de professores, a gente sabe que sempre tem aquela tia ou aquela avó que organiza sempre o final de ano das crianças, né? Porque entende a importância do lazer. Então, assim, você pode chegar final de ano ou começo de ano, é aquele monte, assim, né? 20 crianças, uma tia tomando conta, ou uma avó tomando conta, que isso sempre foi visto para a gente como uma viagem. Para mim, principalmente, para mim e para os meus irmãos. Então, meus pais, eles são, né, viajantes, se conheceram viajante, e aí eu sou uma reprodução. Já estava no seu DNA, né? Aquela coisinha por dentro de Rebeca vai ser viajante. Exato, exato. E eu sempre brinco que uma das minhas primeiras viagens era um bebezinho, assim, meus pais acampando, e tem até essa foto. Mas aí isso só foi se fortalecendo, assim, mas depois quando eu saí da faculdade, quando eu estava na faculdade, que eu falei, acho que eu posso, eu encontrei alguns meios de fazer isso acontecer de uma maneira muito barata, né? Então, meu primeiro sonho era viajar o Brasil inteiro, e depois do Brasil, América Latina, e depois da América Latina, Caribe, depois de Caribe e África. Uau! E aconteceu que eu fiz primeiro, né, a passagem era mais barata, às vezes, ir para a América Latina antes de conhecer boa parte do Brasil. Hoje eu conheço 24 estados brasileiros, né? Uau, quase todas as capitais, né? São 27 capitais, se eu não me engano. Isso, faltam 3. Aí agora boa parte da América Latina, fiz Caribe também e África, né? Gente, Caribe! Meu Deus, meu Deus! Eu quero ser seu chinelinho, tá ali na sonha do pé. E é engraçado que viajar no Brasil é caro, por mais que a gente tente baratear. Agora, nesse pós-pandemia, tá tudo assim bem caro. Tipo, vai ter Afropunk em novembro. Eu queria ir para Salvador, mas assim, eu não queria sair de férias. É aquela história, nas férias eu quero fazer outra coisa. E aí é escolha, as passagens de avião e tudo mais. Mas me conta, você fez faculdade de turismo ou do quê? Não. Eu sou enfermeira de formação, né? Eu ainda atuo como enfermeira, eu faço construções de hospitais ao redor do Brasil e do mundo, mas eu concilio tanto a minha profissão, né? Eu vou muito ao oposto do que hoje os atuais viajantes, né? Que são os nômades digitais. Eles pregam, né? E na maioria deles, pessoas brancas, de tipo, largue tudo e vai atrás dos seus sonhos. Bom, eu amo ser enfermeira, porém eu também gosto de viajar, e aí eu consigo fazer um balanço. Então, eu viajo e trabalho na mesma intensidade,
E aí, se eu puder juntar os dois, eu também faço. Então, nesse momento, eu estou em Serra Leoa, e aí eu consigo estar aqui, viver aqui como eles, e também aproveitar o melhor da cultura de uma forma trocando com o meu conhecimento. Uma super imersão, né? E aquela história, os boletos sempre vêm, então a gente tem que tentar alinhar as nossas metas com o pé no chão, né? Não tem muito jeito essa história aí de sonhar, ver como vai viajar. E nesse momento que você sai da faculdade, começa a viajar, e você tinha esse desenho, né? Primeiro Brasil, América Latina e África. Você teve uma frustração por perceber que você teria que começar pela América Latina? Não, imagina, eu amo a América Latina, é linda, é magnífica, ela é incrível. Nós somos países diaspóricos, né? Nós somos a Méfrica. A gente tem muita similaridade. Hoje eu continuo escrevendo meu livro, né? Eu estou no primeiro e no segundo. Acho que eu tô no segundo ou escrevendo no terceiro. Agora eu já não, você está no segundo escrevendo o terceiro, porque eu quero falar do afroturismo em Salvamor e arredores. É o guia Viagem de Salvador. A gente vai chegar lá, de repente, na nossa próxima parada. É verdade. Então, eu estou escrevendo um outro livro que aí eu falo muito disso, né? O quanto mais longe eu fui das minhas raízes, né? Que minha raiz é brasileira, né? Onde eu nasci, realmente. Boa parte da minha família também nasceu lá. Mas quanto mais longe eu ia, mais eu me encontrava como brasileira, pensando na minha brasilidade ou na minha africanidade. Tive a oportunidade de morar no Amazonas, no estado do Amazonas. Então, faz muito sentido conhecer as minhas raízes, de onde eu sou, o que eu sou e o que nós somos enquanto Brasil. Conhecendo o Brasil, conhecendo a América Latina, porque eu também morei na Venezuela, morei em Trinidad e Tobago, eu consigo ver as similaridades que a gente tem com a África. Então, isso faz muito sentido quando a gente viveu. Então, quando as pessoas perguntam como é Brasil, a minha visão de Brasil não é São Paulo. A minha visão de Brasil é norte. A minha visão de Brasil, eu consigo falar de centro do Brasil. Eu consigo falar de extremos do Brasil. Então, tem muito um pouco dessa particularidade de falar que Brasil é São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Mas o Brasil, ele é muito dinâmico e a gente tem que estar muito imerso, a gente tem que saber do que a gente está falando. Um exemplo prático. Por exemplo, a gente tem a maniçoba, que é um prato muito comum no Pará, que é muito comum na Bahia, né, do recôncavo baiano, e a gente tem essa comida em Moçambique, a gente tem essa mesma comida aqui em Serra Leoa. É muita similaridade, né? Então, a gente está muito conectado e a gente só tem a dimensão disso quando a gente percorre, quando a gente viaja, quando a gente está aberto a fazer imersão realmente na comunidade, que talvez esse prato não vai ter nos grandes restaurantes de lugares bem turísticos. Recentemente eu estive em Salvador e minha amiga estava falando que tem essa briga, né, para falar se é do Pará ou se é de Salvador, e ela pensando, né, historicamente em Brasil, nas andanças e tudo mais, ela falou, tipo, faz muito mais sentido esse prato ter descido do Pará para Salvador do que ter subido, porque não teria motivo para sair de Salvador e subir para Belém. Você tem aí uma teoria da conspiração para falar do prato? Eu tenho a minha teoria, né? E aí eu peço para a Joyce, né, que é paraense também, preta, me ajudar, né, nessa questão. A minha ideia é que essa questão, né, do tráfico, né, essa migração forçada de pessoas pretas do continente, ela não levou só para um lugar, né? As pessoas foram espalhadas pelo Brasil. Então, elas podem ter chegado junto no mesmo momento, talvez 1 ano de diferença, 2 anos de diferença, não é assim quem levou. Eles vieram de África. A referência é a que é africana. Só que a gente esquece de lembrar que o Pará tem os afros amazônicos. A gente acha que na Amazônia só tem indígena, só que tem comunidades como a comunidade do Marambiré, tem comunidades quilombolas lá que são fortíssimas, que têm a mesma tradição. Então, por exemplo, a gente falar o acarajé, a gente encontra muito acarajé em Salvador, mas a gente também encontra
Acra, em Trinidad e Tobago. A gente também encontra na... Espera só um pouquinho, deu uma falhadinha. Rebeca, acho que se eu puder voltar, a gente também encontra. Ou não, de repente a gente tem uma falha técnica de tecnologia. Perdemos a Rebeca? Acho que a Rebeca está voltando, não? Eu te ouvindo. Então, se você puder, você começou a falar que a gente falou o nome do acarajé, acho que em Trinidad e Tobago. Tem outro lugar, se puder voltar daí. Sim, por exemplo, a acarajé, né, que a gente tem muito forte em sabor, mas que a gente também tem, ele encontra como Acra e na Trinidad e Tobago, entende? Não dá, surgiu onde? Não surgiu aqui, acabou, gente, surgiu em África e eles vieram com pessoas pretas escravizadas com tráfico forçado e chegou, no momento que chegou, as pessoas continuaram as suas heranças africanas, sua identidade, sua originalidade com seu prato. Então, seria muito, a gente seria muito netos de colonizadores se a gente fosse brigar de onde saiu daqui de dentro, onde é o primeiro lugar. Eu só posso dizer que o primeiro lugar foi em África. A gente olha, é aquela coisa de se policiar, porque é complicado, né? Assim, eu tô num processo de desconstrução de alguns anos, mas é aquele pensamento eurocêntrico que é imposto a gente, e aí por mais que a gente fala, não, eu me livrei, tô me livrando, aí quando você vai ver, opa, pera lá, luzinha vermelha, né? E quando você fala da presença dos afro-ameríndios, eu não sei, no Amazonas, eu fico pensando que lá a gente tem relato de pessoas pretas livres, pessoas pretas que não foram escravizadas. E é uma coisa que a gente não tem esse recorte no Brasil. E você falando dessa história que eu sou paulista, a família do meu pai era de Itu e minha mãe veio do Maranhão. E minha mãe nasceu no Maranhão e cresce no Piauí. E meu avô é mistura de negro com índio. Então, assim, ele morreu com 94 anos sem um fio de cabelo branco e super alto, magro e tinha um cabelo liso. E eu quero ir para o Maranhão, essa história aí, eu, minha mãe e minha irmã, fazer isso de como vai ser, porque assim, eu, diferente de você, eu acho que eu já passei em, acho que 14 ou 15 capitais, né, tipo, falta muito, mas eu já fui para Manaus. Até, às vezes eu falo brincando, tipo, Belém, eu acho que Belém eles falam português, aquele que a gente aprende na escola, ou aprendia na minha época, todo bonitinho. Aí outro dia eu entrei numa discussão, não, mas no Rio Grande do Sul também fala, que é o cantadinho. Eu acho que o Brasil é essa história dos sotaques, mas eu achei um ponto excelente esse que você traz aí, não, é África, né? Aí tem uma música que fala que tudo é África, agora eu não sei de quem é, fala alguma coisa que bate o tambor, tudo é África, mãe África, e é um pouco disso, né? Porque a humanidade começa na África. Lá no comecinho, você falou um ponto dessa história do prazer, que é uma coisa que não é um pouco negada pra gente que é preta, mas eu acho que quando a gente sente prazer, a gente é mais feliz e trabalha melhor. Você não acha? Sim, quando a gente, voltando, né, que eu sou enfermeira, a gente fala no processo de bem-estar, é a gente ter água, é a gente ter comida, é a gente ter dinheiro, trabalho, né? E aí, o prazer, ele tá ali dentro. A gente não pode viver sem isso. Eu não vivo só para trabalhar ou para pagar meu boleto. Eu vivo para ter prazer. Eu vivo para desfrutar o que é bom da vida. E aí eles colocam que não, que a gente precisa fazer hoje da vida é só trabalhar, tentar pagar as contas e sobreviver e comer. Não, o prazer, ele também está na parte do bem-estar, né? O prazer desde o sexual, desde o prazer de viajar, desde do prazer de poder ter acesso ao teatro, ao lazer. Então, ele vem de diversas formas, só que ele vai negar o prazer de poder ler, que a gente sabe que não é para todo mundo, o prazer de poder assistir filme, e por aí vai, né? Então, o prazer, ele é realmente importante. E tem que desmistificar, né? A gente tem muitas histórias de ligar o prazer à sexualidade, que é bom, mas às vezes é o abraço da nossa mãe, tomar um banho de sol, comer aquela comida gostosa, ir num lugar diferente. A gente não explora os nossos próprios prazeres, mas eu
Sou suspeita, eu realmente acho que viagem me dá muito prazer. Conhecer um lugar novo e tá lá. Vamos pensar agora no seu... Foi o primeiro livro, o Salva-Amor? Me diz. Isso, ele foi um teste, né? Principalmente por conta que eu ia escrever o livro, né? Então eu queria já saber usar um pouco a plataforma, né? Que é da Amazon. E eu falei, eu já tinha pronto, porque eu faço roteiro de viagem, né, para as pessoas. Então eu faço um pouco de mentoria e assim como organizo roteiros. E aí eu já tinha feito aquilo, eu falei, vamos jogar, vamos ver se funciona. E aí funcionou, deu super certo. E aí, depois veio o outro livro. Eu falei, por que não escrever um pouquinho aí sobre Salvador, que às vezes a gente fala um lugar tão preto, né? E às vezes não tem esse acesso aí da história realmente preta, né? Porque o turismo, ele tem essa questão do racismo de tirar o foco mesmo. Sim, tudo embranquecer. E contar a história do colonizador. Não, vamos contar a nossa história, deixa a gente contar a nossa história. E aí, você pode dar umas 2 ou 3 dicas de alguma coisa de Salvador, assim, tipo, bem preta? Sim, bom, uma das coisas é a Casa Benim, eu acho que é um lugar de referência para se visitar, né? Que é importantíssimo dar uma passada, porque ele tem muito artigos beninenses, né? Dessa região da África, do Oeste África lá, então é muito bonito, que vale muito a pena. Assim como também eu falo para visitar Cachoeira, a cidade de Cachoeira dos Flores. Eu fui para ir para Cachoeira. Sim. Cachoeira não é a cachoeira em si, é uma cidade com muito rigor histórico, assim, é um monumento. Se a gente for pegar a história da libertação do Brasil, da independência do Brasil, começa em Cachoeira, começa com a revolta dos malês, passa por lá, quando brigaram realmente por essa independência, que foi preta, né? A gente fica lá, o Brasil foi independente por conta dos brancos, não, mas se a gente for pegar a história, foram pessoas pretas, baianas, lutando em Cachoeira para que o Brasil fosse independente. Então, é um lugar que eu amo, eu falo que eu só vou para a Bahia, Salvador, quando eu realmente piso no Recôncavo Baiano. Se eu não piso lá, eu não fui. Não, aí eu passei em Santo Amaro também, mas assim, para mim foi muito encantador e me veio essa... Eu falei para minha tia, vou para Salvador, vou para Cachoeira, e minha tia, mas que cachoeira que você vai falar? Então, é a cidade de Cachoeira, e veio esse interesse para mim, porque eu tive contato em 2019 com o grupo Chincoãs, que tipo, uma banda maravilhosa do Recôncavo lá da cidade, e aí depois de uns 6 meses tem um festival de cinema chamado Inedite, e aí eu vejo o documentário do Mateus, não é Mateus Aleluia, mas fala dos 5 anos do Mateus, e depois um outro de religião afro, né? E eu falei, gente, eu preciso ir, me veio essa sede, eu tenho que ir para Cachoeira. Então, você aí em casa, se você for no Afropunk, se você puder sair de férias, reserve e passe em Cachoeira. E qual seria a terceira dica, Rebeca? A terceira dica é a Sociedade de Pretos, né? Peraí, vamos fazer uma pausa. Tá dando aí aquele... A sociedade de pessoas pretas do qual comprar. Falhou. A terceira dica é a Sociedade de Pessoas Pretas. Se puder voltar aí. Isso, Sociedade dos Homens Pretos, né? Como era conhecido antigamente, que foi um lugar que agregava pessoas pretas para comprar a alforria de outras pessoas pretas. A sociedade está viva até hoje. Hoje é um museu também. Continua em reuniões, é importante conhecer. E aí, do lado, a gente travou. Sim, a gente travou. Aí a Sociedade, né, dos Homens Pretos, você falou que existe até hoje, e aí ela fica em Salvador? Fica. Muito próximo da Igreja São Francisco, a Igreja de Ouro Só, né? Ela fica ali naquela rua, todo mundo vai para essa igreja, mas não vê esse lugar. E aí, do lado também, você encontra o restaurante Malembe, que é hoje uma das casas mais frequentadas
de Salvador, com cultura, com comida, é um point. Se você for para Salvador, tem que passar nesse restaurante. A dona é a Mônica, ela é incrível, empreendimento de mulheres pretas, um lugar totalmente LGBTQ+. Então, se a gente está falando de futuro, né? Você fala aqui muito no seu canal sobre afrofuturismo, ele não está desassociado aí o turismo do afrofuturismo. E aí, esse livro de cartas que você escreveu de você para você mesmo, fala um pouquinho, que tem turismo nisso, né? E tem subjetividade, que eu acho uma coisa muito importante. A gente tem que cada vez mais dar subjetividade para a gente, porque a gente é ser humano e a gente tem que entender isso e os outros pretos têm que entender isso também, né? Exatamente. Bom, eu sou expatriada, né? Algumas minha vida, minhas percorrimentos, e eu vivi muita coisa, né? Eu comecei a escrever a mim mesma, assim, tipo, o que eu vivia, o que eu estava vendo, o que eu estava vivenciando. Então, eu comecei a escrever cartas para mim e enviava. Alguns lugares no Brasil eu envio mesmo, até para ver o tempo que demora e o custo que é a viagem dessa. Então, às vezes, eu chego na minha casa primeiro que a carta, porque a gente vive muita coisa. E viver tudo isso, né? A gente pensar numa sociedade enquanto mulher, enquanto raça, enquanto gênero, né? E também enquanto nacionalidade, é muita coisa. É muito choque também. E a gente tem que trabalhar muito essas vivências. E eu encontrei, através da escrita, me encontrar, essa conexão. Então, eu comecei a escrever. Eu fui vítima de um ciclone em 2019, morando em Moçambique. E eu relato muito, diariamente, ponto por ponto, hora por hora, tudo que eu estava vivendo, né? E aí, nesse livro, eu conto muito, assim, eu aprofundo muito falando o que foi viver no Tajiquistão, como foi ter a perda física da minha avó enquanto eu estava viajando, que esse era um dos grandes impeditivos que eu não viajava, porque eu tinha medo de perder os meus avós fisicamente, né? E como eu lidei com tudo isso. Falo, né, de Moçambique, falo como foi receber meus pais para viajarem comigo. Em Moçambique, a gente viajou por várias... eu tô aqui arrepiada, eu quero comprar o seu livro. Como é que eu compro esse livro? Sim, eu vou passar o link até para quem quiser, né, ficar aqui salvo no canal, e aí consegue ter acesso, tanto pela Amazon, é possível encontrar, tem o livro digital, e também temos o livro físico. Eu quero físico, eu sou do físico, mas estou aqui... Quem sabe, não sei se eu vou ler nas minhas férias, se vai dar tempo, mas eu estou bem animada, quero ler e eu amo viajar. Falam que é o manual do viajante, tem muita turismóloga lendo, tem muitas viajantes lendo e falam, nossa, esse livro realmente, ele é muito impactante, tem gente da França que já leu e falou, gente preta, né, tem realmente me surpreendido. Homens têm gostado muito do livro. Meus vizinhos todos, minha mãe vendeu para todos os vizinhos nossos. E eles leem. Então, realmente vai de encontro, porque é a perspectiva de uma mulher preta, né? Uma perspectiva de gente como a gente. E aí eu sou muito profunda no livro, assim, tipo, de me abrir de uma forma que as pessoas nunca me viram antes. Nós somos múltiplos, é um outro ponto. A gente não tem que encaixar pessoas pretas numa caixinha. E aí, até, sei lá, de repente você tá vendo esse programa e você fala, poxa, eu nunca fui para Praia Grande. Sei lá, que eu sou de São Paulo, a universidade está em São Paulo. Então, sei lá, de repente, vamos para Praia Grande. É uma coisa, sei lá, para organizar. Ou vamos para o Parque do Ibirapuera, ou vamos para o Parque do Carmo. Então, fazer que, tipo, dentro da cidade tem as viagens também, e ver o que é possível, e às vezes até pesquisar. Você dá alguma dica aí para quem quer começar esse afroturismo? Poxa, eu não consigo guardar dinheiro para viajar. Sei lá, de repente você vai ficar 3 anos economizando para ir para Salvador. Vamos supor. O que você pode falar aí para gente? Sim, é isso. Entender seu tempo, né? Você vai entender seu tempo. Então, por exemplo, a minha viagem dos sonhos era Cuba. Cuba sempre foi um lugar que eu queria muito. Eu queria ir muito nos meus 15 anos ou nos meus 20 anos. Eu só consegui ir para Cuba com 30 anos. Entendeu? O meu tempo, ele demorou, porque eu precisava juntar aquele dinheiro.
nas mentorias que eu faço, a gente sempre olha assim para a carteira, sabe? O quanto eu tenho, o quanto que eu consigo guardar, o quanto que eu consigo me programar para fazer essa viagem. Tem muita gente que consegue, talvez, mês que vem. Muita gente, talvez não, né? Poucas pessoas conseguem mês que vem. Né, no geral, é mais fácil. Mas tem gente que às vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente conseguir entender o nosso tempo e do que eu vou abrir mão. Então, eu comento, né, que quando eu comecei a ter meu carro, quando eu comprei meu primeiro carro, eu não podia lavar o meu carro toda semana. Porque esse dinheiro, ele era muito alto. Então, eu tinha que guardar esse dinheiro de lavar o carro. Fazer minha unha, eu não posso ir no salão toda semana. Porque esse dinheiro, eu posso aprender a fazer minha unha, porque esse dinheiro eu posso usar em outras coisas. Sabe assim? Então, eu consigo pensar. Eu reduzi a quantidade de ingesta de bebida alcoólica, porque esse dinheiro, eu posso usar para outra coisa. Então, você vai ver, sai comigo, você não vai ver eu bebendo tanto, porque eu posso economizar. Uber, eu abominei da minha vida, assim, sabe? Porque a gente gasta muito se a gente tivesse planejado sair uma hora antes. Por exemplo, eu tô morando sozinha, eu me separei, eu tenho 37 anos, primeira vez eu morar sozinha. Aí, assim, eu tô fazendo doutorado. Aí eu vou, vou trabalhar menos para eu poder escrever minha tese. Então, assim, essa história de unha, eu limpo a minha casa. Unha, eu ia toda semana, eu estava indo a cada 15 dias. Não fazer, a unha. Literalmente, até o que eu falei do Afropunk, eu quero ir para o Egito. Então, assim, eu quero ir para o Egito ou eu quero ir para o Afropunk? O que é mais importante? Vão ter outros Afropunks, mas sei lá... Eu quero ir para o Egito. Exato. Então, se eu gastar o dinheiro ali, eu não vou fazer lá, porque a fonte é uma só, né? Sim, são prioridades, né? E, aliás, eu tô com um grupo para ir para o Afropunk. Eu volto para o Brasil para ir para o Afropunk. Estou com um grupo de 12 mulheres aí indo para o Afropunk. Quem vai sabe ser a gente não se conhece. Eu não desisti. É que, na verdade, a passagem de avião está cara. Eu tô de olho na passagem. Se eu conseguir aí uma passagem 800, quem sabe 600 e de volta, é uma coisa que eu vou programar e vou. Mas é isso, ver até onde dá. Sim. A gente conseguimos comprar a passagem, foi de uma promoção, mas a gente ainda continua fazendo mantras. Tem um vídeo, né, no canal no YouTube que eu falo, né, como que você faz para achar passagem barata? Porque recentemente a gente fizemos uma viagem para a Colômbia com mulheres pretas e a gente comprou a passagem, foi 20 dias antes. Abaixou. Então, assim, a gente concentrou muita energia. A gente fez uma meditação e a passagem baixou. 20 dias. Então, junta o dinheiro, não espera assim, já vai juntando, porque na hora que aparecer, você já está com dinheiro e saber o teto, né, que você vai colocar. Eu posso pagar até tanto. Olha a dica. Gente, tá muito gostoso esse papo, então pensem em pessoas pretas, mulheres, homens, se você é cis, não cis, tanto faz, viagem é para você também, então bora viajar. Aletheia, muito obrigada por você ter vindo, acho que vou ficar na torcida aí do seu terceiro livro, manda o link para eu comprar e para quem quiser comprar aí o seu livro, e quero dizer... Gente, se você gosta do programa, acha o programa legal, compartilha, curte e se inscreve. Vai aí no sininho, se inscreve. E pensando em abrir portas, vestibular da Universidade Zumbi está aí, inscrições abertas. Então, bora aí ter esse papelzinho eurocentrado que acaba transportando a nossa mente e possibilitando a gente a ter outras coisas e ganhar aí o Felebé. É isso, gente. Muito obrigada para vocês que estavam nos assistindo. Muito obrigada, Aletheia. Um beijo. Obrigada, viu? Muito sucesso hoje e sempre para você e para todo mundo que está nos assistindo. Obrigada, Xé. Chegou a sua vez, chegou a sua hora de mudar a sua história. Inscreva-se no vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares, num ambiente onde você tem vez e voz. E tem mais.
Bolsa de estudo de até 100%. 100% nos cursos de publicidade e propaganda e inglês gratuito. Durante 2 anos. Olha só, durante 2 anos com certificação. Vestibular Zumbi dos Palmares. Aqui você pode. You can.